Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Trazemos hoje uma psicopedagoga, membro da Academia de Letras, que é Marisa Potianzilho. Boa noite, Marisa. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores também da TV Câmara, né? É um prazer estar aqui. Que bom, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Eu gostaria que os nossos telespectadores te conhecessem um pouco melhor. Você pode falar um pouquinho de você? Acho que posso, vamos Então, ver, vamos né? lá. Pois é, eu sou Marisa Potianzilho, você disse que eu sou psicopedagoga, né? Há mais de 40 anos que eu exerço essa profissão. Minha formação, na verdade, iniciou em São Paulo, da onde eu sou oriunda, né? Sou paulistana, e lá já tinha exercido, aprendido, junto com algumas irmãs, Madre Cristina, que na época desenvolvia um projeto especial para crianças com dificuldades no Colégio Desoazô, em São Paulo, e nós começamos a fazer esta aprendizagem de lidar com os problemas de aprendizagem, com as dificuldades das crianças. Não existia uma escola ainda de formação de psicopedagogos, né? Mas existiam esses projetos em que a gente fazia toda uma incursão, né? Para podermos aprender melhor a lidar com estas crianças. Minha formação também no método montessoriano me proporcionou a ter uma visão melhor, né, desse desenvolvimento e de como Maria Montessori diz, todos aprendem, cada um ao seu modo. Isso. É preciso esperar o seu tempo, né, e dar condições para que esta criança se desenvolva com liberdade consciente. Sim. É apaixonante, não é? É apaixonante. Né? Depois, casando, vim para o Rio Grande do Sul. Atuei inicialmente na escola da APAE, por causa desta formação toda que me proporcionava uma visão. Fiz um curso, na ocasião, incentivado pelo governo, que se dedicava, na época, muito mais à educação do que hoje se dedica, né? Então, eles tinham cursos de formação dos diferentes especialistas dentro da educação. Fiz esse curso de 3 meses, intensivo, em Porto Alegre, para a formação de supervisores em educação especial. Atuei hoje na 7ª CRE, na ocasião na 7ª Delegacia de Educação, implantando o regime especial em todas as escolas, o regime de inclusão em todas as escolas. Em seguida, com o processo de cedências, fui para a universidade, onde permaneci durante 30 e poucos anos. 30 e poucos anos, Marisa. Vindo me aposentar. E na universidade também me voltei a esses estudos, sempre implantando os cursos de formação de professores. Na ocasião nós chamávamos de excepcionais, né? Formação de professores de crianças excepcionais, de educação especial depois com os cursos de psicopedagogia. Então, minha área de atuação sempre foi essa, né? Sempre se voltou para as dificuldades no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Esse é um pouquinho de mim, né? Isso, um pouquinho de você. Você é membro da Academia Passo Fundense de Letras, não é? Isso, é. Na ocasião eu tinha alguns escritos, né? O primeiro livro, propriamente dito, que fiz junto com o meu atual esposo, o Dr. Albino Cesleski, que fala sobre o ser humano desafio. Então são vários temas, né? Sim. Bem atuais, que nos envolvem hoje e que são as dificuldades que a gente nota no ser humano. Né? Depois, quer dizer, você escreveu ao longo da vida toda, só que a gente demora, às vezes a gente demora muito para publicar, não é? Exatamente. Mas quanto tempo faz que você entrou para a academia? Para a academia. Já são 6 anos, né? 6 anos já.
Eu te recebi lá, não Isso, é, Marisa? Eu já era acadêmica, né? Foi uma alegria muito grande essa turma que entrou. É verdade, foi muito bom, né? Foi muito bom. Mas, Marisa, você se volta agora para uma das tantas dificuldades pelas quais quem estuda, quem está aprendendo, passa, né? Você se voltou para a dislexia, Isso. não é? E eu fiquei encantada com esse livro que você editou há pouco. Você lançou na Feira do Livro. Na Feira do Livro, correto. Então você lançou 2 livros, Alfabetização para Disléxicos, um ensaio preparatório, e também Alfabetização, o caminho para a leitura, que é uma cartilha, não é? Para disléxicos. Do aluno. Isso. Este livro me deixou encantada, porque o que eu senti, Marisa, porque esse aqui é voltado para os educadores, não é? Correto. Eu fiquei encantada porque você faz uma conversa com os educadores. É lindo. Conta um pouco desse livro. Pois é, primeiro o porquê dele, né? Sim. Inicialmente se pensava em fazer algo só para o aluno, né? Mas como que o professor ia entender, e hoje, né, por que desta proposta? Por que tem que ser assim, uma cartilha, como você chamou, né, que é um livro, um caderno até, porque tem lições para ele aprender a ler, para ele escrever, para ele construir, né? Então, como que o professor ia compreender, né, essas questões todas que estão postas nesse... Aí, bom, nós temos que dar alguma pequena orientação. Pelo menos dizendo o que é o disléxico, né? A partir dos nossos estudos, mas muito mais das nossas experiências. Né? O que nós vemos hoje, né? O que é uma criança disléxica? É uma criança que tem dificuldades para a leitura. Para a leitura, por isso disléxico, não é? Tem a ver com leitura. Lexia, né? Lexia, a palavra, né? Porque existe a dislalia, existe a... Diz aí os... Veja bem, né, os transtornos podem ser vários, mas dentro destas incapacidades que podem estar presentes em pessoas altamente inteligentes, Nossa, né, acima da normalidade, é uma disfunção para aquela ação, vamos dizer. Então, para a leitura, para a grafia, quando a gente fala em disgrafia, para o cálculo, quando a gente fala em descalculia. Como é que uma pessoa tão inteligente não consegue calcular, né? Não consegue compreender os princípios matemáticos, não consegue juntar 1 mais 1, né? Assim como o disléxico não consegue juntar uma letra, né, e formar uma sílaba, né? Juntar 2 letras e formar uma sílaba. Ele não compreende, é como se ele visse tudo embaralhado, não tem significado para ele como tem para nós. Né? Então, muitos disléxicos também acompanham comorbidades, né? Porque às vezes há distorções também de outras ordens, né, da personalidade. Existem hipotonias, existem personalidades que se disfuncionam em razão da não competência, né, para a leitura e para a escrita. E a preocupação maior é que hoje eu vejo assim, a escola é importante, mas não é ela que ensina. Hoje nós aprendemos com o mundo. Então as ferramentas para esta aprendizagem, as primeiras ferramentas, são a leitura de mundo, que qualquer um faz. Lógico. Uma criança de 3 anos está fazendo uma leitura de mundo, né, por não está alfabetizada, mas ela está compreendendo todo mundo que está ao seu redor. É uma leitura importantíssima, né? E depois a leitura formal, que permite a comunicação, né? E a inclusão social. Né? Sem ler e sem escrever, nós ficamos marginalizados. Né? Então, esta disfunção hoje me chama mais atenção do que outras tantas. Por exemplo, uma criança portadora de uma deficiência mental, se ela é grave, ela tem escolas como a PAI, né, para poder assisti-la. Se é leve, ela está inclusa dentro das escolas e ela está aprendendo.
Claro. num outro ritmo, ela aprende a ler, ela aprende a escrever, ela é mais lenta, mas ela chega lá. Claro. Né? O disléxico, se não for atendido, ele não aprende a ler e a escrever. E isso é muito grave para a sociedade atual. Uma criança disléxica, se ela for estimulada só pela família, ela consegue? Existem casos? Existem precedentes assim? Existe. Porque existem famílias muito competentes, né? Existe. Todos os transtornos, né, eles têm assim algumas classificações que a gente vê, né, nos compêndios, nos códigos também que falam sobre as doenças. Então a gente pode dizer que existe no mínimo graus diferentes de dislexia. Claro, né? Existem dislexias leves. Hoje eu tenho 2 casos no consultório de dislexia leve. Então há apenas algumas trocas que já estão sendo superadas, né? Demorou mais para alfabetizar, para compreender o processo, mas está alfabetizado. E outra dislexia muito grave. Então, neste caso, só a família intervindo, sem uma metodologia apropriada, não. Principalmente porque nas escolas eu não entendo hoje o processo, realmente, Sueli, eu não entendo, né? O que se chegou a concluir que era melhor se escrever com a letra que eu não sei como é que chamam, mas a letra palito, letra laceia. Sim. Por que isso, se não é a letra que você encontra nos livros, nos cartazes, né? Se não é a letra com a qual você vai escrever, né? Sim. Não entendo. E assim, os métodos, existe a palavração, existe a silabação, existem cartilhas que vêm de lá, né, de muitos tempos. Então, você deixa claro nesse livro aqui que crianças com dificuldade, elas estão além dos métodos, não é? Você deixa bem claro isso. Aí eu te pergunto, Marisa, vamos visualizar uma escola onde tem 30 crianças. Tem lá uma criança, 2 que não aprenderam ainda a ler e a escrever. O professor, você propõe aqui que o professor dê uma atenção especial, porque cada um é porque cada um tem as suas próprias características. Bom, vamos dizer que esse professor consiga, no meio de 30 crianças, detectar um problema desses. A quem ela se dirige? Se a escola não tem mais orientação educativa. Tiraram muitos profissionais de dentro da escola, não é? Eu acho, eu só posso achar porque eu não sou professora, eu só posso achar mesmo. Eu acho que cada escola devia ter uma psicóloga e, no mínimo, uma orientadora educacional, não é? Não existem esses profissionais dentro das escolas públicas, por exemplo. Não é, Marisa? Não existe. E a criança fica com a sua dificuldade sem ter nenhuma avaliação, sem saber por que ela tem essa dificuldade. Se ela tem uma deficiência. E o professor também sofre? Não, ele também não sabe. Né? E ele sofre com isso, porque ele se sente incapacitado, não é? Sem ter a quem recorrer. Exatamente. E a gente vê assim professores tentando de todas as formas. Sim, eles são heróis. São heróis. Mas realmente uma criança que possui um transtorno, uma dificuldade maior, dificilmente ela vai se beneficiar como as outras crianças dos mesmos recursos que são apresentados, né? Os mesmos métodos, os mesmos recursos. E a outra grande falha que eu acho da escola, que é uma imposição legal, né? Claro. Que a criança tem que passar os 3 primeiros anos sem avaliação final. Ela passa se ela sabe, ela passa se ela não sabe, se ela meio que sabe. Sim. E só depois da terceira série terceiro ano, é que vai se começar realmente a avaliar a criança, promovê-la ou não para o ano seguinte. Então, as crianças que não aprenderam a ler, elas vão aprender quando? No 4º ano? O 4º ano está ocupado da leitura e da escrita da criança? Uma outra coisa que teu livro traz e que me deixou preocupada
o professor ele tem que usar recursos, muitos recursos, por exemplo, cores, cartazes, né? Que tempo o professor tem hoje se ele ganha pouco, não é? Se ele tem que dar aula em mais de uma escola, que tempo o professor tem para contemplar todas as dificuldades que ela tem, se cada criança é uma? Ela vai ter que usar métodos que contemplem todas. Mas nós vamos deixar isso para o nosso segundo bloco, Marisa, porque nós voltamos daqui a pouquinho. Olá, estamos voltando então com Marisa Potenzilho, com os seus livros que ela lançou na Feira do Livro, Alfabetização para Disléxicos, um ensaio preparatório, e Alfabetização, o caminho para a leitura. Nós acabamos o bloco falando sobre os recursos para a aprendizagem, que você fala da importância dos recursos, não é? Então, eu me lembro de uma coisa importantíssima que eu li aqui, que fala sobre brinquedos, que é uma coisa bem montessoriana, não é? Montessori fala que a gente introduz poucos brinquedos, espera que a criança assimile tudo aquilo, ela vai olhar o brinquedo, ela vai avaliar o brinquedo, ela vai tentar abrir o brinquedo, para depois que ela já explorou, introduzir outros. Isso deve acontecer na escola também, Marisa. Correto. As escolas, como nós falamos antes, né, em geral as estaduais, têm poucos recursos, né? Hoje as municipais aqui do nosso município estão ótimas, são, né? ótimas, têm muitos recursos, e as particulares também, né? Mas o que eu vejo assim talvez seja o mau uso daquilo que se tem, quando se tem. Ou não se tem, ou não se usa adequadamente. Isso. Dentro deste princípio montessoriano, né? Cada um pode seguir a teoria que quiser, né? Mas dentro desse princípio, quando nós colocamos tudo à disposição da criança, todas as informações à disposição, todas, né? Todos os cartazes, as paredes todas cheias, pintadas, nós estamos poluindo a mente da criança, não favorecendo que ela explore, né? Aqueles objetos, aquelas imagens, né? Da forma mais profunda que for possível explorar, né? Então a gente percebe assim que as crianças ficam dispersas, não se concentram. Informação demais. Informação demais. Uma experiência de São Paulo, que a gente falava há pouco, foram tirados os outdoors de determinadas avenidas, que eram muito frequentes, porque uma pesquisa concluiu que havia uma dispersão imensa por causa desta visão, dos motoristas, causando inclusive acidentes de trânsito, né? Então, tudo que nos polui, hoje nós temos mais coisas que nos poluem do que, né, tiram a nossa concentração, nos dispersam, levam a gente a ter atitudes impensadas. Tanto, Marisa, que chega o fim do dia, a gente até vê que fez pouco, mas a gente está extremamente cansado de tanta informação que a gente recebeu. Não é? Então, imagina uma sala de aula cheia de crianças, não é? E recebendo informação, sem o tempo de digerir, de metabolizar todas essas informações. E a criança, quando ela, por exemplo, se ela ganha um brinquedo, que é aquilo que ela está esperando, nós também temos que saber o que a criança espera, né? Ela explora ao máximo aquele brinquedo, né? Ela fica horas naquele brinquedo. Sim. Para nós, não, chega, vamos, né? Já brincou, vem aqui. Não, enquanto ela está brincando, ela está explorando forma, tamanho, cor, dimensão, peso, altura. Sim. Tudo ela está explorando, né? Que vai servir depois como base a todas as outras aprendizagens dela. Muito legal. Mas vamos tocar nesse assunto aqui. Isso. Conta o que é este livro aqui, Marisa. Primeiro eu gostaria de... Por que dois, né? O professor, por que dois? Este é o livro do professor e que pode ser lido também por qualquer pessoa que tenha, vamos dizer,
algum problema ou na sua família, ou que se interesse pelo assunto, qualquer psicopedagogo, mas ele vem antecipando a este outro, né, que é o livro do aluno, exatamente para explicar o porquê que ele foi construído desta forma, né? Então, por quê? Nós vimos assim, por exemplo, as crianças que eu já tenho com mais idade, que já estão no 5º, no 6º ano, assessorados muitas vezes por monitores, porque não conseguiram aprender a ler e a escrever. Sim. Essas crianças, né, começaram o seu processo de alfabetização por serem disléxicos de uma forma incorreta, e hoje se tornou muito mais difícil, porque tem que se desconstruir o que foi construído para reconstruir. Isso também a gente vê na alfabetização de todas as crianças. Eu não entendo por que a criança já não traça suas letras com a letra cursiva, que é o que ela vai utilizar para sua escrita. Ela tem que fazer o que é a letra cursiva? É a letra que ela é emendada. Exatamente, a letra emendada. Que você escreve. Você lê a letra script, mas você escreve com a cursiva. Sim, né? sim. Então, nós construímos de modo a facilitar o portador de dificuldades em alfabetização, sejam eles disléxicos ou de outra ordem, né? Para que ele possa, por exemplo, ao abrir este livro, ele tem a lição, né, que vem acompanhada do som da letra, não do nome da letra. A alfabetização tem que ser altamente fonética, né? Ele faz, através da fonética, a silabação, ele constrói palavras, ele escreve palavras, ele lê frases, ele forma frases, gradualmente, a ponto de, no final do livro, ele já ter superado toda a alfabetização e todas as dificuldades da alfabetização. Hoje, uma das dificuldades dessas crianças que eu tenho, que tem que desconstruir, exatamente é fazer elas compreenderem, né, esta associação da letra cursiva com a letra script, não com a letra palito. E por não ter sido sonora, o disléxico lê assim, por exemplo, S-A, S-A, não é sa. Não é sa. Né? Se ele tivesse aprendido pela fonética, ele não teria essa dificuldade. Nome de letras se ensina depois, quando ele já dominou o alfabeto. Sim, né? Ele já dominou todos os sons do alfabeto, então ele pode realmente, né, aprender o nome de todas as letras. O nome da letra. A gente vê crianças falando assim, por exemplo, as meninas são fracas, os meninos são fortes. Quem que ensinou isso? Ninguém. É uma dedução deles, né? Não é verdade? A criança deduz certos princípios, né? Se são verdadeiros ou não. Que vem da observação. São deles, né? Então, quando a gente vê que a criança é capaz de, pelo som, compreender e deduzir, né, a palavra, aí sim ela está lendo. Existem os analfabetos funcionais que até aprenderam, exatamente, né? Exatamente. Por que não aprenderam isso? A fazer esta associação. Então, é a leitura da grafia com a fonética, mais a leitura de mundo, não é? Fazer esta... Exatamente, exatamente. E hoje é interessante que muitas pessoas que conheceram o trabalho estão utilizando com outras finalidades, não somente para aquelas crianças com dificuldades. Por exemplo, exatamente quando a criança alfabetizada tem que passar para a escrita cursiva. Sim. Né? Porque não deixa de ser um caderno de caligrafia. É um caderno de caligrafia. Né? E tem uma coisa, Marisa, eu tenho um neto que mora na China. Então, ele está sendo... a escola dele é bilíngue, inglês-chinês. Ele vai levar isso aqui. Isto para minha filha, isto para o meu neto, porque
Vamos que um dia eles voltem para o Brasil e não vai estar alfabetizado na língua portuguesa, escrevendo, não é? E aqui ele se alfabetiza, né? As crianças, vamos dizer, normais, com normalidades, se alfabetiza com este livro sozinha. Sim. Né? Sim. Ela não precisa assim de professor, ela vai precisar de alguém que lhe diga, este som é este. Né? E que ele sabe porque ele fala português. Exatamente, né? Exatamente. Então... Né? E aí ele consegue fazer sozinho. Então, as finalidades têm sido muitas, viu? E assim, isso está sendo adotado, inclusive pelas escolas, mesmo para crianças que não possuem maiores dificuldades. Né? Marisa, eu vejo às vezes uma falta de humildade por parte de pais que são aconselhados pelos professores interessadíssimos nas crianças. Essa criança precisa de um tratamento especializado. Às vezes eles não acreditam e não levam a criança a um psicólogo, não levam a criança a um psiquiatra, sabe, por não conseguirem reconhecer que aquela criança tem uma dificuldade que precisa de cuidado maior. Isso. Você percebe isso? Percebo, sim, uma resistência muito grande. E não é só porque não percebe ou acha que a escola está, né, falando exagerando, né, a escola que não sabe nada, é assumir uma culpa. Todos nós nos sentimos, em princípio, né, culpados, porque aquele filho idealizado não se apresenta. E o outro não tem o problema que esse tem. Né? Então, todo esse filho idealizado, ele traz culpas para os pais. Por que eu não fiz um filho perfeito, né? Como eu idealizei, como eu imaginei, como não teria dificuldade, seria o primeiro da sala de aula, o mais bonito, né? Essa idealização traz culpa. E diante da culpa eu nego o problema. Nega o problema e nega um recurso que às vezes é simples, não é, Marisa? Às vezes é complicado, não é? Às vezes é bem simples, às vezes é complicado. E precisa de interferência de pessoas. Eu sempre insisto com os pais, você precisa de um profissional, vai num bom profissional, não é? Que realmente dê o que teu filho precisa, não é? Exatamente. Os pais, em geral, chegam aos nossos consultórios, eu vim aqui porque a professora mandou, porque o doutor mandou, né? Sim. Só que esta percepção, né, deveria haver mais cuidado por parte da família. Você não leva, por exemplo, seu filho ao médico por qualquer outro sintoma de doença física quando ele já está nas últimas. Né? Você não leva, exatamente, você verdade. leva exatamente quando começam os sintomas, porque você quer saber do que se trata. Quando a criança tem problemas, principalmente ligados à sua aprendizagem, ela adquire outros problemas, né? Ela começa a adquirir... Até na autoestima, exatamente. Marisa. Então, os problemas emocionais começam a surgir. E eu sempre digo, tudo que a gente trata por antecipação se cura muito mais depressa. Isso, né? Isso. Então, quando a gente deixa rolar, porque não quer admitir, porque é difícil tratar, porque eu não sei aonde que eu vou, não peço orientação, o problema se torna muito maior. Muitas vezes as crianças que vêm ao nosso consultório, nós temos que refazer toda esta autoestima, né? Mostrando a sua capacidade, dando coisas simples para que ela perceba que ela é capaz de fazer, de executar tarefas, para depois entrar exatamente na dificuldade real que fez com que todos esses outros sintomas se tornassem presentes. Claro, sempre a prevenção, não é? Eu vi um programa essa semana sobre visão, eu fiquei impressionada porque quase todos os problemas de visão são preveníveis desde a gravidez, não é? Só o glaucoma que não, né? Mas a gente tem que, os pais e os professores têm que estar muito atentos, não é? Às vezes a criança não tem nem dislexia, mas ela enxerga mal. Correto. Eu tive uma criança, muitos anos atrás,
hoje faleceu, já adulto, né? Mas não aprendi a ler. E a mãe me trouxe essa criança e a primeira coisa que eu fiz foi aplicar a tabela de Snellen, né? A tabela que as crianças medem a sua acuidade visual. Em casa mesmo, eu estava em casa, eu não estava ainda atuando aqui em Passo Fundo, e ele não enxergava nada. Então, esta criança que já era alta, porque já tinha reprovado, era colocada na última classe. E ele era muito grande já, não é? E ele só copiava risquinhos, que era o que ele enxergava. Era o que ele enxergava. E como Montessori diz, nós temos períodos sensíveis para determinadas aquisições. E o período sensível de se adquirir a palavra escrita e lida é dos 6 aos 7 anos. Né? Então, quando se perde esse tempo, é como você ter que aprender chinês agora na sua vida adulta. Sim, sim. É com muita dificuldade que nós vamos fazer. Sim. Né? Porque passou o nosso período de sensibilidades especiais para aquelas aquisições. Mas, Marisa, eu adorei isso aqui. Parabéns por ter construído. Foram 2 anos de trabalho, eu sei, Marisa. 2 anos de trabalho. Isso daqui, além de ser denso em conteúdo, isso daqui é lindo, não é? Eu sei que você pagou direitos autorais para desenhos, para ilustrações. Parabéns, isso aqui é uma preciosidade. Muito obrigada. E muito obrigada por ter vindo, viu, Eu que Marisa? agradeço. O prazer foi meu. Muito obrigada. Boa noite e até a semana que vem. Obrigada por terem ficado aí.